Boa noite a todos. Sintam-se em casa, que na verdade aqui é nossa casa também. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 25, Buscai e achareis, tópicos 6, 7 e 8, olhai as aves do céu. Uma frase pequena que parece que não diz muita coisa. Olhai as aves do céu. Mas tudo aquilo que Jesus, que o nosso mestre falou, estava embutido muita coisa, muito ensinamento. E esta simples frase também diz muito para nós. Tem muito a nos dizer e a nos ensinar. Este olhar é um olhar profundo, é observar as aves do céu. E nós nos perguntamos, será que hoje nós paramos para observar o céu? Alguma ave cruzando o céu? Especificamente na nossa região, as nossas araras maravilhosas. Será que nós paramos para observar a beleza que é ver o voo de uma ave ou de umas aves? Se nós elevarmos o nosso pensamento acima das aves, dos pássaros do céu, não vamos alcançar seguramente ver os astros do universo, mas nós estamos cobertos de estrelas, de satélites, de outros planetas, asteroides, todos os corpos celestes que estão girando no universo, regidos por mãos invisíveis, as mesmas que conduzem os pássaros, como se fosse o universo, os pássaros, uma grande orquestra, e Deus fosse o regente, o grande regente. E nós também somos criação dele. Também estamos participando dessa orquestra divina, harmoniosa, perfeita. Todos os pássaros estão fazendo o seu itinerário, mesmo sem se perguntar por quê. Mas eles também obedecem a um grande plano divino. Jesus, em Mateus 19, 21, 25, 34, nos diz, tópico 6 deste capítulo: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas acumulai os tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Mas não acumuleis tesouros na terra. Podemos ser roubados, ferrugem, os vermes destroem, sem dúvida. Mas o que é destruído não é só a matéria. Quando nós nos preocupamos em acumular tesouros aqui,
tesouros materiais, até a nossa fé é roubada. A nossa esperança em dias melhores, a certeza da existência de Deus, tudo isso é roubado, porque nós tivemos que fazer uma opção. Mas o Evangelho também diz, nós não podemos servir ao mesmo tempo a dois senhores, a Deus e a Mamon, o símbolo da riqueza. Então, se nós nos preocuparmos em acumular esses tesouros da terra, interessante essa imagem, que parece um buraco negro, aquele buraco negro do universo, que engole, até hoje não se explica bem, essa energia que traga corpos celestes. E essa imagem é significativa porque a matéria pode engolir, tragar a nossa esperança, a nossa confiança em Deus e a nossa fé. Devemos sim acumular tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes comem. Mas que tesouros são esses? O tesouro da caridade, chamada também o amor em ação. Só que, infelizmente, a gente entende caridade como a doação material, a simples doação, divisão de um pedaço de pão. Caridade vai muito mais além. A caridade, na verdade, se compõe de 3 grandes tópicos, virtudes. Beneficência, essa sim, doar materialmente o que pudermos, o que quisermos e o que pudermos. Indulgência, que é ver o defeito do outro, a imperfeição do outro, mas saber que nós também não somos perfeitos, como foi falado agora na música. Todos nós temos virtudes e temos defeitos. E talvez a nossa falha seja maior do que aquela que nós estamos observando no outro. E a falta de indulgência faz com que eu faça alarde daquilo que eu estou vendo, da imperfeição do outro. Isso é não ter indulgência, caridade e piedade para com o nosso irmão, imperfeito, mas em processo evolutivo. E a outra virtude é o perdão. O perdão, a grande chave que nos liberta do peso de nós remoermos mágoas, ressentimentos, ódios. Enquanto nós não nos libertamos desse peso, dessa grande chaga que é o ódio, nós não nos libertamos e não conseguiremos acumular os tesouros que vamos levar para o céu. Esse tesouro que não pesa e que nos liberta. Não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Que imagem maravilhosa! É a sinfonia dos pássaros na natureza, mas Jesus pede para que não nos inquietemos com o que vamos comer amanhã, com o que vamos vestir amanhã,
mas vamos seguir, porque na mesma linha temos mais outras falas do nosso mestre. Olhai as aves do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois muito mais do que elas? E qual de vós pode, com todos os seus esforços, aumentar de um só côvado a sua estrutura? Ou a sua estatura, perdão. Então, vamos observar as aves do céu. Elas não têm preocupação, elas não semeiam, elas não colhem. Não precisam guardar o alimento para o dia seguinte, elas não têm celeiros. E para elas não falta o alimento. Agora, se elas fazem parte da criação de Deus, são criaturas de Deus, e nós então, que é a criação mais perfeita de Deus, cada um de nós é uma obra-prima, saída das mãos do Criador. Então, nós não podemos aumentar 1 centímetro. Côvado é uma medida maior, mas não podemos aumentar 1 centímetro na sua estatura, na nossa estatura. Podemos pôr um sapatinho alto, não é? Mas isso realmente não vai aumentar a nossa estrutura óssea, não vai nos tornar maiores, porque estamos feitos do tamanho que devemos ser, do tamanho que devemos ter até agora. E não devemos nos preocupar demasiado, mas essas afirmações de Jesus nos inquietam. Por quê? Vejamos. Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira, a erva dos campos que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Por que nos preocuparmos tanto com o que vamos comer amanhã? Mas temos que ponderar. É lícito, é justo nós nos preocuparmos com a matéria, até certo ponto. Porque nós somos matéria e precisamos de matéria para viver. Se eu não me preocupar no meu sustento, da minha família, parece entrar em contradição com o que disse Jesus. Mas Jesus também diz no Evangelho que nós não devemos ser um peso para outra pessoa, nem para a sociedade. Quer dizer, é lícito eu dar tudo o que eu tenho, tudo que eu conquistei com o meu trabalho, ficar sem nada e depois depender do trabalho do outro? Não. O que eu não posso é inverter os valores, é colocar os valores materiais acima dos valores espirituais. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus fará o resto. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas.
Tem pessoas que inclusive se recusam a orar. Por que eu vou pedir alguma coisa a Deus se Ele sabe o que eu necessito? Sem dúvida alguma. Mas a prece é uma ponte que nós construímos com a espiritualidade. É um telefone, nunca está ocupado do lado de lá. E nós podemos fazer esta ligação. E humildemente, porque a prece pode ser um agradecimento, pode ser um louvor e um pedido. E nós achamos que fazer uma prece é só pedir. Vamos agradecer o alimento de hoje, a roupa de hoje, a vida. Vamos trabalhar para ter o nosso sustento honesto e digno, sem dar rasteira em ninguém. Vamos fazer a nossa parte, que Deus faz o resto. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si, a cada dia basta a sua própria aflição. O duro é que às vezes a gente não consegue dormir com as preocupações das coisas que vão acontecer no dia seguinte. Durante a madrugada nós não vamos resolver os problemas. Como diz Jesus, ó homens de pouca fé, vamos fazer a nossa parte. Ele falou, olha, meu Deus, eu fiz o que foi possível. Daqui para frente eu não dou conta. Isso já é uma prece. Ele faz o resto. Confiemos, porque Jesus nos afirmou, pedis e obtereis. Aquilo que nós pedimos de coração, com sinceridade, não é para prejudicar ninguém, nem para nos enaltecer, nós alcançaremos. Agora, esses lírios, aqui no livro, Vinha de Luz, Emmanuel Chico Xavier, no tópico, a mensagem 152. Quer dizer, se Deus cuida até dos lírios do campo, esta maravilha que nem Salomão, o rei Salomão, se vestiu com tanta fidalguia. Deus cuida dos pássaros, dos lírios e nós. Agora Emmanuel diz, depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Tem muita gente que acha, olha, se Deus cuida das plantas, dos lírios, e de mim, eu valho muito mais do que aquela planta. Eu sou como uma flor, só que não tem o autoconhecimento para saber que é uma planta espinhosa. Vamos ter um pouquinho de humildade. Então, tudo que foi falado até agora, parece que a gente não precisa nem trabalhar muito, né? Basta um pouquinho que Deus cuida do resto. Não sei se vocês conhecem este livro, O Profeta, Khalil Gibran Khalil. Ele diz o seguinte: sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e o labor uma desgraça.
O trabalho é o amor feito visível. E se não podeis trabalhar com amor, mas somente com desgosto, melhor seria que abandonasseis vosso trabalho e vos sentasseis à porta do templo a solicitar esmolas daqueles que trabalham com alegria. O trabalho é uma bênção em nossa vida. É através do trabalho que nós crescemos, que nós nos construímos. Todo trabalho útil, toda atividade útil é um trabalho. Então, espera um pouco, não pode ser só assim. E o trabalho? Aí. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse outras vezes, como também com as próprias leis da natureza. Interpretada ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda a providência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. O homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Ele jamais sairia do estado primitivo, não teria mais nada a fazer. Claro que eu não posso entender essa fala de Jesus como um chamamento à ociosidade, à preguiça. Vai em contradição até com o exemplo de Jesus. Jesus foi trabalhar com José na marcenaria, fazendo móveis. Jesus trabalhava e nós devemos trabalhar enquanto tivermos forças. No Livro dos Espíritos, a questão 674, Kardec pergunta aos espíritos: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E eles respondem: o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Então, trabalhar é uma necessidade, é uma lei da natureza. O problema é que quando o que eu tenho não me satisfaz, e nós vivemos, infelizmente, numa sociedade de insatisfeitos, frustrados, querendo sempre aquilo que não se tem, e quantas vezes impossível de ter. Eu quero outro carro, eu quero outra casa, eu quero outra roupa, eu quero outro emprego, eu quero outro marido, eu quero outro namorado, eu quero a mulher do outro. Sempre nós vivemos um mundo de insatisfeitos, de ansiosos. Por isso a venda de tanto ansiolítico nas farmácias. Porque se acredita que com coisas eu vou preencher o meu vazio existencial. Podemos encontrar pessoas milionárias vivendo em palacetes, com coleção de carros importados e infelizes, sem encontrar o sentido da vida, porque acreditou na ilusão de que a matéria, de que Mamon poderia preencher o nosso ser. Agora, se Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los, agora
essa inteligência dada por Deus, Deus tão grande. Os pássaros, já nós vimos, não fiam, não semeiam, mas olhem isto. O trabalho dos pássaros. A casinha do João de Barro. Deus não fez a casinha do João de Barro. Ele dispôs na natureza o barro para que o João de Barro fosse buscar de bolinhas que ele faz e trouxesse no seu bico e fizesse a casinha, os gravetos. Trabalho de um pássaro. Essa outra imagem é o pássaro tecelão. Gente, imagina quantas viagens este passarinho teve que dar para trazer um fio desse tecido do seu ninho de cada vez. Uma fibra é um verdadeiro tecido. Esse outro preparou o seu ninho camuflado no meio de uma árvore para abrigar os filhotes. E esse outro pássaro incrível é chamado pássaro alfaiate, porque ele costura uma folha e dentro dela faz o seu ninho para colocar os seus ovos. Tudo isto é trabalho. Então, Deus nos dá os recursos necessários para a vida. Uma vez perguntaram para Chico Xavier qual era a definição de um homem rico. Ele falou: homem rico é aquele que tem menos necessidades. E às vezes não nos contentamos com o que temos e buscamos cada vez mais coisas, achando ilusoriamente que as coisas vão preencher o meu vazio, e me sobrecarrego de trabalho para poder adquirir essas coisas e me torno infeliz. Um exemplo, além do exemplo desses pássaros, o exemplo da águia, isso nós não podemos deixar passar. É extraordinário. A águia chega a viver 70 anos e para chegar a essa idade ela tem que tomar uma decisão difícil. Aos 40 anos, suas unhas compridas e flexíveis não conseguem mais agarrar as presas das quais se alimenta. Então a águia tem duas alternativas: ou morrer, ou enfrentar um processo doloroso de renovação que durará 150 dias. Ela se recolhe num ninho que ela faz, no alto de um penhasco, por segurança. Ali ela fica 150 dias. Olha o que ela faz. Então, após encontrar este lugar, a águia começa a bater com o bico na parede da rocha até arrancar o bico. Após arrancá-lo, ela espera nascer um novo bico, e com o qual vai arrancar suas unhas depois, sem bico e sem unha. Quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas, porque as suas penas estão muito pesadas, ela não consegue mais voar. E só após 5 meses, ela sai para o famoso voo de renovação, para uma vida nova, e ela vive mais 30 anos, senão ela morre aos 40, porque ela não consegue nem se alimentar. Agora, que lição a águia pode dar para nós?
Às vezes precisamos ter a humildade de uma águia e nos retirarmos do nosso estado de orgulho, renovarmos nossa visão, nossas asas, nossas forças, para que quando retornarmos, nossos voos sejam mais intensos, mais confiantes, mais seguros, muito mais fortes. Uma águia não recua, apenas se prepara para vencer. E às vezes a gente desiste fácil, diante das dificuldades. Eu não consigo, é muito para mim, eu não consigo. Temos aí, olhai as aves do céu, o que elas têm para nos dizer. A providência jamais abandona os que nela confiam, com a condição de que também se esforcem. Se nem sempre acode com o auxílio material, inspira ideias para saírem por si mesmos de suas dificuldades. Tanta gente aí que fica desempregado e depois inventa uma profissão nova e sobrevive. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê conforme o necessário. Mas o homem insaciável nos seus desejos nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Ele quer sempre o supérfluo. E a nossa sociedade de consumo está aí para nos alimentar esses desejos constantes. E com isso nos tornamos infelizes e somos os responsáveis por esta infelicidade. Kardec diz que a Terra produzirá. Hoje nós temos quantos países na Ásia passando fome, ausência total de alimento, mas a terra produzirá o suficiente para alimentar todos os habitantes. Mas quando que isso será possível? Não é falha da terra, é quando os homens administrarem corretamente, quando os homens seguirem aquilo que Jesus pregou. Considerai a todos como irmãos, não faça ao outro aquilo que você não quer que faça para si. Então, não vamos dar mais importância aos bens materiais do que os espirituais. Aprendei a sacrificar os primeiros em favor dos segundos. Jamais, por exemplo, terça-feira é o nosso dia de estudo, de palestra. Mas tem uma festa. Eu não vou ao centro. Eu não vou sábado no grupo de estudo. Então é questão de priorizar aquilo que é mais importante. Dizer, olha, eu tenho um compromisso. Depois desse compromisso, eu vou na festa. Vou no seu aniversário. Não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo as asfixiará sempre. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. A missão do Espiritismo é algo extraordinário, grande. Fazer com que o nosso coração vibre ao ouvir falar de Jesus. Que os ensinos, que a fala do Mestre nos toque profundamente o coração. Tem aquela música que diz: eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quando nós começarmos a nos encantar com a fala do Mestre, é porque ele já alcançou as cordas do nosso coração e nós já estamos preparados para seguir adiante,
O egoísmo jamais, o nosso egoísmo e o nosso orgulho jamais poderá asfixiar aquilo que brota depois de estudarmos este livro extraordinário, esta letra viva, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando começarmos a praticar caridade composta de beneficência, indulgência e perdão, e a fraternidade, tratando todos como irmãos, tudo muda. E nós não podemos dizer que amamos a Deus se desrespeitamos o nosso irmão. Não podemos amar a Deus sem praticar caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. E caridade, já sabe, é este leque que pode ser até um abraço, um sorriso, uma palavra, um apoio. Tudo é caridade, desde que feita com o coração. E para isso nós estamos aqui, para aprender a caridade autêntica, a caridade pregada por Jesus, explicada por Allan Kardec. Muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus. Muita paz.